meninas, este é o Rio Crochê e hoje eu vou estar ensinando para vocês como começar um trabalho em crochê. Para se fazer um crochê, claro, tem que ter a agulha de crochê. No meu caso, a minha mede 1,25 milímetros e um tubo de linha. Para quem está começando, eu indico esses tubinhos pequenos, porque não vai desperdiçar a linha, entendeu? E um pouco mais grossa, que a minha, como dá para ver, é um pouquinho fina. E eu vou estar ensinando para vocês agora como fazer, como segurar na linha. No meu caso, eu utilizo este método aqui, ó. Eu pego a ponta da linha, que está solta, ela não está presa no tubo. E a que está presa no tubo, eu deixo lá, não corto. Eu vou enrolando no meu dedo indicador, de baixo para cima. E quando chega bem na pontinha, ó, que está solta do tubo, eu prendo entre o meu dedo médio e o meu dedo polegar. E aqui eu já dou início ao meu trabalho. E a outra forma de segurar na linha é essa aqui, ó. Você vai pegar, enrolar a linha no seu dedo midinho, passar por baixo do anelar, por cima do seu dedo médio e por cima do seu dedo indicador. E vai prender a ponta que ficar entre o indicador e o seu polegar. A outra forma é enrolar novamente no midinho, passar por cima do seu dedo, por baixo do seu dedo anelar, em cima do médio e em cima do indicador. E prender novamente entre o polegar e o indicador. A outra forma é a seguinte: você não vai enrolar o midinho e vai colocar por cima do seu anelar, embaixo do seu médio e por cima do seu indicador. Deu pra ver? Sim. E agora eu vou ensinar pra vocês como pegar na agulha. A agulha existe de duas maneiras: como faca e como lápis. Tanto como faca e como lápis, a gente tem que estar observando se essa pontinha aqui, ó, o ganchinho dela, ele vai estar virado pra gente. Se não estiver virado, vai atrapalhar bastante no seu rendimento, no seu trabalho. Por quê? Porque quando você vai puxar a linha para dar uma laçada, ela não vem. E aí vai ficar atrapalhando, você não vai conseguir, não vai conseguir evoluir no seu trabalho e tudo mais. Agora eu vou ensinar para vocês as duas formas que sei de fazer a laçada. A primeira, no meu caso, como eu já disse, eu utilizo a linha no dedo indicador. Então, eu vou prender entre o polegar e o médio e vou enrolar aqui, ó. Enrolei, tá vendo? Só dei uma enroladinha e prendi entre o indicador, o polegar e o médio. Depois que eu prendi aqui, eu vou segurar ela com os dois dedos, o indicador e o polegar da outra mão, olha. E vou puxar. Ele já virou um nozinho, tá vendo? Ele virou um nozinho. Desse nozinho, eu já posso introduzir a agulha e começar a fazer a minha correntinha. Normalmente. Agora, outra forma. A outra forma é a mesma coisa, só muda que é com a agulha. Eu vou pegar minha agulha de crochê, vou virar pra mim, como eu já formei, e vou enrolar novamente e vou puxar e segurar aqui. Depois, eu torno a enrolar de novo e puxo e faço o meu primeiro ponto. E aí, é só continuar. Agora, a correntinha. A correntinha praticamente é quase a mesma coisa. A diferença é que ela já tem o nosso lacinho. Aí, eu vou enrolar. Como a minha agulha vai estar dentro do ponto, eu só vou enrolar na linha e puxar. Enrolar na linha e puxar. Enrolar e puxar. Enrolar e puxar. Não tem bicho de sete cabeças, ó. Olha só. Enrolei, puxei. Enrolei, puxei. Enrolei, puxei. Tá vendo? Aí é só ir fazendo.
No começo, seus pontos podem não ficar, se você for iniciante, pode não ficar tão apertado. Pode ficar um pouquinho bem mais folgado, mas é só treinar. Quanto mais for fazendo, mais vai ficando apertado os pontos. Porque eu também era assim, meus pontos ficavam tipo isso aqui, ó. Folgadão. Enquanto tinha um apertado, tinha 1 milhão folgado. Mas, à medida que eu fui fazendo, fui treinando, eles foram ficando mais apertadinhos. E aí, é a ordem natural das coisas, né? Quanto mais faz, mais se aprende, mais ficando perfeito. Agora eu vou ensinar para vocês o ponto alto. O ponto alto, eu só vou fazer a laçadinha e não vou puxar. Aí eu vou colocar a agulha, olha só, dentro do meu pontinho de corrente e vou puxar a linha pra dentro. Aí vai ficar 3 pontinhos, ó, 3 correntinhas na agulha. Eu vou tornar lá, puxei 2 e puxei mais um. Ó, enrolei, coloquei no buraquinho, peguei uma laçada, puxei e puxei mais uma laçada, tirei 2 e puxei mais um. Só ficou com 1. Novamente. Enrolou, peguei a laçada, puxei, tirei 2, agora tirei mais 2. No começo os pontinhos vão ficando folgadinho, não vão ficando assim, mas é só treinar, gente. Quanto mais treinar, mais consegue. Quanto mais treina, mais consegue. E na questão que eu tava falando da agulha é a seguinte, porque quando você enrola aqui, se esse ganchinho não tiver pra frente, ele não vai puxar a sua linha quando você puxar ela. Ou seja, ele vai ficar assim, ó. Vai sair toda hora a agulha. Mas se o ganchinho tiver de frente pra você, ele vai vir normalmente. Olha só. Tá vendo? Aí vai ficando assim, ó, os pontos altos. Uma laçada, coloca no buraquinho, tira de novo. Aí, coloca de novo. Ó, enrola. Coloca no buraquinho da corrente, a agulha, enrola na linha e puxa. Fica 3. Dos 3, eu enrolo novamente, tiro 2, enrolo novamente e fica sem nenhum. Tá vendo? Só fica com 1. À medida que for fazendo, vai aprendendo mais e mais. E aí vai continuando. Olha só, meninas, eu vou estar ensinando pra vocês o ponto baixo. Ele é assim, você vai... Eu dei uma correntinha aqui, porque senão vai ficar muito apertado. Aí, ó, você não vai enrolar na agulha, assim como no ponto alto. Você vai introduzir a agulha no espaço e vai puxar uma corrente. Aqui você vai puxar outra corrente e vai tirar dentro das laçadas que já tinha. Olha só. Introduz no espaço, traz a corrente, tira. Introduz no espaço, traz a corrente e tira. Introduz no espaço, traz a corrente e tira. Introduz novamente, olha só. Você sempre vai ficar com 2 correntinhas na agulha, ó. E você vai tirar todas as 2 de uma vez só. A mesma coisa, ó. Até finalizar a carreira. Vai introduzindo no espaço do lado do ponto ou em cima. Vai depender do seu trabalho, claro. Olha só. Introduz no espaço. Vai puxando a corrente e tirando. Até terminar o trabalho. Peraí que a linha aqui desfiou um pouco.
Olha. Introduz, traz uma corrente e tira. Introduz, traz a corrente e tira. Introduz, traz a corrente e, novamente, puxa outra corrente e tira. Esse daqui é um dos mais fáceis que tem. Então, todos são fáceis, mas a pessoa tem que ter dedicação, né? Eu tô colocando a correntinha do lado para iniciar a carreira, porque senão ela vai ficar muito baixa o canto e em cima, e no meio todo alto. Continuando. Eu agora vou ensinar o ponto, meio ponto baixo, gente. Ó, eu vou dar uma laçada, assim como no ponto alto, e vou introduzir aqui, ó. E só que eu não vou tirar só duas, eu vou tirar as 3 de uma vez. Vou dar uma laçada, introduzir não no espaço, mas em cima do pontinho baixo que eu fiz aqui. Se fosse no ponto alto, seria a mesma coisa, ou do lado. Tá vendo? 3 e tiro tudo. Vou introduzir, dar uma laçada, trago as 3 e tiro tudo. Dou uma laçada, tiro as 3. Dou uma laçada, pego outra laçada e fico com 3 e tiro as 3 de uma vez. Puxo uma laçada e tiro as 3 de uma vez. Novamente. Uma laçada, pego as 3 e tiro. Dou uma laçada, as 3 e tiro. Até finalizar a carreira. Aí. Lembrando, ponto alto, ponto baixo e meio ponto baixo. Cada um vai dando a sua beleza no trabalho. Nenhum fica igual ao outro. Um fica um pouquinho mais alto, outro já fica bem mais baixo, outro já fica bem mais baixo. Eu vou estar ensinando para vocês já já o bem mais baixo, que é o ponto baixíssimo. Olha só, finalização. Prontinho. Agora o ponto baixíssimo. Qual a diferença, Rio, do ponto baixíssimo pro meio ponto baixo e pro ponto baixo? O ponto baixo, ele não tem uma laçada quando começa, né? Assim. O meio ponto baixo, ele tem a laçada, só que tira tudo de vez. E o ponto baixo, o ponto baixíssimo, ele não tem laçada e a laçada que busca lá fora já fecha ele aqui mesmo. Ou seja, ele só tem duas laçadas e ao final fica sem nenhuma do mesmo jeito. Olha só. Eu vou lá dentro, pego uma laçada e trago. E aqui mesmo eu já tiro. Vou lá fora, pego uma laçada e tiro. Olha só. Só enfiar entre um espaço e outro, buscar uma laçada e tirar. Olha só como vai ficar. Tem gente que faz ele também com um pontinho no meio, ó. Põe uma correntinha, vou lá fora, busco a laçada e tiro. Uma correntinha, vou na laçada e tiro. Entendeu? Eu acho que ele com um pontinho entre um e outro, ele fica mais em cima do ponto. Ele não fica muito pro lado. Eu gosto mais com a correntinha, sabe? Mas ele baixíssimo mesmo, ele é assim, ó. Só colocou a colocou a laçada e puxa. Só que ele vai depender da sua peça, que ele vai deixar a sua peça um pouco apertada. Ou seja, ela vai ficar muito encolhida. Vai ficar tipo assim, se eu terminar ele todinho desse jeito. Mas se eu colocar com pontinho, ele já vai ficar folgadinho, tá vendo? Como tá ficando a diferença?
Aí, ó, vai ficando assim. Eu, particularmente, eu prefiro ele com pontinho. Só que ele também é utilizado para fechar trabalhos, como por exemplo, uma peça quadrada, uma peça redonda. Aí você vai fazer ela, quando chegar no final da sua carreira, você vai fechar, não tem que fechar. Ele é utilizado para fechar essas carreiras. Então, aí está o nosso ponto baixíssimo. Bem soltinho com pontinho e bem apertadinho sem o pontinho. Para não ficar um lado diferente do outro, eu vou terminar aqui também com um pontinho fechadinho, sem o pontinho no meio. Bem, aqui. Ó. E ele é rapidinho para fazer. Pronto. Aí. No meio, com um pontinho no meio. E nos lados, sem o pontinho no meio. Aqui, só esses pontinhos aqui, já dá pra fazer tipo uma capa de celular, alguma coisa assim simples. Só é ir crescendo mais. Agora eu vou ensinar pra vocês outro ponto super importante. Só que não é mais ponto baixo, é ponto alto. Agora já é um ponto alto duplo. Olha só. Você vai enrolar 2 laçadas na agulha, não mais uma. E vai introduzir no espaço. Você vai puxar uma vez uma laçada, mais uma e tira. Neste caso, você não vai ficar com 3 pontinhos na agulha quando você terminar de puxar a linha, ó. Você já vai ficar com 4. Desses 4, você tira 2. Torna a tirar mais 2. E torna a tirar os 2 últimos. Torna a fazer de novo. Fica com 3. Vai lá, busca mais um. Pontinho lá fora. Fica com 4. Olha. Vai ficar com 4 pontinhos. Destes 4 pontinhos, você vai tirar 2. Depois, você vai tirar mais 2. E depois, mais 2. Novamente. Enrola 2 vezes. Pega mais um pontinho. Uma laçada lá fora. Fica com 4. Dos 4, você tira 2. E tira mais 2. E os 2 últimos. Continuando. Tira 2, mais 2, e os 2 últimos. Dois, e tira mais 2, e os 2 últimos. No caso do ponto alto duplo, vai ser sempre a mesma coisa. Aí. E continua. Aqui, esse ponto, ele é bom para quando a gente for fazer uma peça mais alta. Uma peça com ponto maior, ou quer terminar uma peça mais rápido, ou quer que a linha que você tem dê, alguma coisa assim. Aí, você vai fazer um ponto mais alto para que termine logo e também dê para fazer aquela peça, né? E também serve para fazer outros pontos. Tem muitos pontos bonitos. Fica muito bonito em outras peças. Como, por exemplo, tapetes. Tem muitos detalhes em tapetes que são feitos com pontos altos. Olha só. Tiro 2, mais 2 e as 2 últimas. Rolo 2 vezes. Vou buscar. Olha só. Olha só, pessoal, como ficou. A minha pecinha de ponto, a minha carreirinha de ponto alto duplo. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer o ponto alto triplo.
Na verdade, vocês vai depender da peça também, né? Você pode fazer o ponto alto triplo, o ponto alto quádruplo. Então, tem muitos, né? Você vai acrescentar só essas digamos assim, essas laçadas aqui, ó. Aqui, no ponto alto duplo, você coloca 2 laçadas. No triplo, você coloca 3. Ou seja, só vai aumentar as laçadas e vai tirando, ó. Tiro 2, tiro mais 2, tiro mais 2 e os 2 últimos. Agora, eu não vou ter mais só 3 laçadas ao todo, ou só 4 laçadas ao todo. Agora, eu vou ter 5. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, 2, 4, 5. Não vai ser só mais 4, mais 5. E aí, eu vou tirar 2, tiro mais 2, tiro mais 2 e as 2 últimas, até finalizar o ponto. Ó, tiro mais 2, peraí que eu coloquei só 2. Olha só. Só ir tirando, ó. Tem que sempre prestar atenção, porque senão você nunca lembra de colocar as 3. 2, 2, 2 e as 2 últimas. Só enrolando. Tiro 2, mais 2, mais 2 e as 2 últimas. Olha só. Se você observar, um tá maior que o outro, tá vendo? A linha com 4, com 3 laçadas, tá bem mais alta que a linha do 2 laçadas. E à medida que vai fazendo, ó, ele vai dando um formato ao seu trabalho. Aqui, eu vou terminar ele depois e vou fazer uma capinha de celular. É só continuar. Você também, se quiser fazer, só é fazer. Gente, quem gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, seu like aí. E se inscreva no canal se quiser dar uma olhadinha em outros trabalhos que eu for colocando. Muito obrigada, um beijo para todo mundo e até o próximo.